Você já precisou recorrer à justiça? Você tem dinheiro para contratar um advogado particular? Você sabe o que é defensoria pública? O nosso convidado de hoje é Alvimar Virgílio de Almeida. Ele é defensor público aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, no nosso país, todo o indivíduo, brasileiro ou estrangeiro, tem o direito fundamental de acesso à justiça, mesmo que esta pessoa não tenha condições de pagar um advogado particular. Nestes casos, entra em ação a Defensoria Pública, já que o Estado brasileiro, como nós dissemos, tem o dever de oferecer assistência jurídica gratuita. Só para se ter uma ideia, no estado de São Paulo, são 719 defensores públicos que atuam em 65 unidades distribuídas em 43 municípios. O assunto no programa Ponto de Equilíbrio de hoje é a Defensoria Pública. Mais informações com a repórter Marcela Lopes. É isso aí, João Thalia. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Você acha caro o preço do advogado aqui no Brasil? Acho. Percentual muito alto. Muito. Não, ele é proporcional ao trabalho desenvolvido. Eu acho sim, muito caro. Para dizer a verdade, existe uma cultura em que o indivíduo acredita que ele possa pagar R$1.000 de prestação numa televisão de tela plana para assistir novela, para assistir uma série de coisas. E essa mesma pessoa entende que não pode pagar R$1.000 por mês para um defensor defender seus interesses. E você teria condições de pagar? Estou sofrendo para pagar a mensalidade, viu? Não, não teria. Não teria condições. A não ser que seja uma casa ganha por ele, né? Aí sim. Olha, neste momento eu teria. E você sabe o que é a Defensoria Pública? Sim, trabalho para ela. Sim. É o advogado do Estado que defende a pessoa que não tem condições de pagar um advogado particular. Sim, claro. É um órgão governamental. Defensoria que depende do direito do cidadão, né? E você sabia que você pode ser representado em juízo sem gastar nada? Sabia, mas as dificuldades são enormes. Se você não contratar um advogado, dificilmente você vai conseguir ser representado na justiça. Depende da ação, sim. O juizado especial, por exemplo, sim. Não sabia. Existe essa possibilidade de representação judicial. Infelizmente, os mecanismos ainda não foram desenvolvidos a ponto de se atingir um nível de excelência. Alvimar Virgílio de Almeida é formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É defensor público do Estado de São Paulo desde 2007, com atuação nas áreas civil, família e sucessões, infância e juventude. Alvimar Virgílio de Almeida é professor de Direito do Consumidor em curso preparatório para concurso público. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Alvimar Virgílio de Almeida, ele é defensor público de São Paulo. Doutor Alvimar, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço. Doutor, eu queria, inicialmente, que a gente passasse uma visão geral para o nosso telespectador do que é defensoria pública, qual é o trabalho realizado, como ela ajuda o cidadão, como o cidadão pode se recorrer, se socorrer da Defensoria Pública, que o senhor desse uma visão geral sobre o assunto. Legal. A Defensoria Pública, acho que eu poderia iniciar descrevendo, é uma instituição pública do Estado. Ela integra o sistema de justiça. A missão da Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição que tem a missão de prestar assistência jurídica ao cidadão carente. Então, a Defensoria ela promove o acesso à justiça, falado de modo integral e gratuito, às pessoas consideradas carentes. Desculpe, um parênteses. Quem pode ser considerado carente? Via de regra, é carente economicamente falando, né? Via de regra, pode ser atendido pela Defensoria as pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Hoje, em volta aí de R$ 2.700, por aí. R$ 2.800. Em alguns casos, assim... renda familiar. Renda familiar. Tá. E aí, se a família for composta por mais de 5 pessoas, ou se tiver idoso, pessoas com deficiência, aí a renda de até 4 salários mínimos pode ser atendido pela Defensoria Pública também.
Então, para efeitos de uma pessoa ser considerada carente, é esse valor mensal familiar. Exatamente. Se enquadra. Então, as pessoas que estão dentro dessa faixa de renda podem se valer do serviço da Defensoria Pública. Como acionar o serviço da Defensoria Pública? As pessoas que moram na capital têm o teleagendamento, é um telefone 0800, me permitir aqui, eu já posso passar. Está aparecendo agora na tela também? É o 0800 773 4340. Isso para as pessoas residentes na capital do estado de São Paulo, em Campinas e em Guarulhos. Então, é só ligar de segunda a sexta-feira, das 7 às 19. Isso é feito um agendamento? Isso, é o teleagendamento que nós fazemos. E aí tem o atendimento no endereço aqui em São Paulo, na região central, e também em Guarulhos e em Campinas tem o escritório. Aí quando a pessoa liga, ela já vai saber a data e horário que ela vai ser atendida? Exatamente. Já é passado para a pessoa. Tem assim, o agendamento normal, agendamento de casos urgentes também, que muitas vezes em até 24 horas a gente já atende. E nas outras cidades a pessoa... Doutor, qual demora mais ou menos a espera disso, em média? Então, isso vai depender muito da urgência do caso. Por exemplo, uma pessoa que precisa de um medicamento de uso contínuo, de alto custo, fornecimento de insumos, fraldas, etc., pedidos em vaga em creche, geralmente a pessoa liga, no dia seguinte já é atendido. Agora, pedidos, por exemplo, uma pessoa que está separada há muito tempo e quer formalizar o divórcio, aí a gente faz um agendamento. Exatamente. Hoje não tem tanta prioridade. Exatamente. E o senhor tocou num ponto agora porque a gente conversava um pouco, eu sou advogado de formação e às vezes surpreende, porque a gente conversando com as pessoas, pouca gente conhece a Defensoria Pública e os serviços que ela pode prestar ao cidadão. Então, quando a gente conversa, fala, mas você já procurou a Defensoria? Às vezes a pessoa, não, mas o que é isso? Como é que eu faço? Que tipo de serviço que ele pode me atender? Aonde funciona? Né? Onde eu tenho que ir? Que documento eu tenho que levar? Mas o senhor tocou num ponto agora que, da parte de urgência em atendimento de uma operação ou de um remédio muito caro, que a pessoa não tem condição de comprar. E, às vezes, a pessoa também não tem condição de pagar o advogado particular. Sim, sim. Como atua a Defensoria Pública? Então, a Defensoria Pública, como eu disse aqui, resgatando, ela promove o acesso à justiça. Isso a gente fala de uma forma ampla. Quer acionando o Poder Judiciário para entrar com alguma ação, para fazer a defesa de uma pessoa num problema de família, por exemplo, o casal que se divorcia, guarda dos filhos, regime de visitas, pensão alimentícia para as crianças, um desentendimento entre vizinhos, uma indenização, imagina que alguma obra causou algum problema na casa do vizinho. Então, essas questões da cidadania em geral, que envolva a justiça, a Defensoria pode atuar. E, como eu disse, assim, de forma ampla, não só acionando o Poder Judiciário, mas atuando também em forma extrajudicial, fazendo sessões de mediação, de conciliação entre as pessoas de forma... Muito resultado positivo. Sim, né? É uma linha mestra, assim, que a Defensoria busca fazer é atuar de forma extrajudicial, evitando acionar o Poder Judiciário, que tem toda a questão de morosidade burocracia. Maior, então, quer dizer, se necessário for, obviamente, também acionamos o Poder Judiciário, mas buscamos também esses métodos alternativos de solução de conflito. Também atuamos na questão criminal, na defesa dos réus hipossuficientes financeiros. Então, imagine uma pessoa presa em flagrante que tentou furtar, que é uma coisa muito recorrente, assim, uma pessoa que tentou furtar, vou citar até um exemplo que nós vimos aqui recentemente na capital, uma pessoa que tentou furtar uma manta, um cobertor para pôr no berço do filho. Ele confessou que estava tentando mesmo, que estava frio há uns dias atrás aí e tentou furtar isso. Foi pego, foi preso, a Defensoria também faz a defesa dessas pessoas que não podem constituir um advogado para fazer a defesa criminal. Então, aí no caso, por exemplo, pelo fato da pessoa já estar detida, ela já vai ter acesso à Defensoria Pública ou a família deve contatar alguém e procurar? Sim, é uma previsão legal. A pessoa que é presa em flagrante e não constitui um advogado no ato da prisão em flagrante, esse documento que prendeu uma pessoa em flagrante tem que ir em até 24 horas para a Defensoria Pública analisar. Então, nós fazemos isso de forma diária. Aí inclusive aos finais de semana. Já vai ter acesso qual é o defensor público designado? Sim, exatamente. Para poder acompanhar. Exatamente. E só, então, complementando, a gente atua nessa área, na área da infância, questão de adoção, de
uma pessoa que tenha perdido o poder familiar, uma criança que tenha sido abrigada, para tentar reverter essa situação na área da família e na área civil, em geral, que envolve, inclusive, aí, pedidos de medicamento contra o próprio Estado, por exemplo. Às vezes, esses medicamentos, a pessoa... Teve um caso agora recente, se eu não me engano, de um menino que precisava até de uma operação no exterior e a família não tinha recurso, lógico, acabou sendo deferido, depois acho que o tribunal revogou. Mas vamos nos até aqui ao caso, de repente, a pessoa precisa de um medicamento que é caro. Uhum. Ela vai lá e comprova essa hipossuficiência. Olha, eu não tenho condição financeira, vai lá, entra em contato com a Defensoria Pública e fala, olha, eu preciso desse documento, preciso desse medicamento. Mas às vezes é uma coisa que a pessoa precisa assim pouco tempo. Tem essa agilidade? Sim. A gente, dependendo do medicamento, se a pessoa vem lá com a receita médica, indicando qual que é o CID da doença que ela tem, a posologia, o remédio, a gente tenta, como eu disse, sem precisar ingressar no Poder Judiciário, contato diretamente com a Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual ou até a Municipal, dependendo do município, para tentar esse remédio. Se não conseguirmos, aí a gente ingressa com uma ação judicial pedindo a famosa liminar, o pedido liminar, que é o pedido de urgência, que geralmente é analisado aí em poucos dias. Eu tenho insistido até um pouco nesse tema recorrente que é essa. Não, sim, porque a recente pesquisa feita agora, até, na época das eleições, provou a Folha de São Paulo, Ibope, que a preocupação número um de quem mora em São Paulo, no estado de São Paulo e também em vários outros estados do Brasil, deixou de ser o desemprego, deixou de ser a violência e passou a ser a saúde pública, que realmente parece que está muito próximo ao caos. Por isso que eu tenho insistido nisso. Sim, eu até complemento nem só a saúde pública, mas a complementar, a saúde suplementar também. Então, não é raro, infelizmente, virem pessoas buscarem as portas da Defensoria por uma negativa de cobertura de um contrato, de um plano de saúde. Também a gente atua nesses casos. E as vagas, por exemplo, para exames em hospitais? Ontem eu acompanhava o noticiário e, se eu não me engano, acho que foi no estado do Rio de Janeiro, mas São Paulo não deve estar muito diferente. De 7 meses para se marcar um exame. E a pessoa em casa sem conseguir sair. Internada, em casa não, em hospital, mas sem conseguir se locomover. E aí a notícia passada ao filho, olha, a próxima vaga é para daqui 7 meses. Então, pois são esses casos que... invariavelmente, as pessoas que buscam a Defensoria, nós atuamos para reverter a situação. Eu digo até outro caso emblemático nessa linha também, as mães que procuram vaga em creche para os seus filhos. Também, que é um problema recorrente. Só para se ter uma ideia, só aqui na capital de São Paulo, a gente atende uma média de casos novos, de 80 casos novos ao dia. Eu tenho até esse número fresco na cabeça, a gente estava trabalhando com isso recentemente. No ano passado, em 2015, nós entramos só na capital aqui, em São Paulo, com 18.500 ações pedindo vagas em creche. E ainda me parece que existe um déficit de 138 mil vagas só na capital. Só na capital. Só na capital. Acho que é em torno de quase 150 mil vagas, exatamente. O senhor tocou num tema também muito interessante, a adoção. Uhum. Aqui no Brasil, nós vivemos uma situação um pouco estranha, né? Muitas crianças abandonadas, muitas, e muita gente reclamando da burocracia no processo de adoção. E parece que não se agrada nem a um lado e nem a outro. O que existe de verdade nesses dois pontos? Então, existem dois tipos de procedimento de adoção. Tem aquela adoção que nós chamamos a socioafetiva. Imagine uma família que criou uma criança, então já convive com ela, também é possível fazer essa regularização. Então, o filho tornar-se filho registral e o pai também para todos os fins. E existe o processo de que a pessoa se habilita como um pretendente à adoção para adotar uma criança desconhecida. O que geralmente causa um arrastamento aí no tempo são as exigências que as pessoas fazem. Então, por exemplo, eu quero só um recém-nascido, que seja desse biotipo, dessa forma. Então, e as ofertas que são feitas são, por exemplo, a criança que tem irmãos, geralmente busca-se não separar irmãos. Ou então crianças que já tenham uma certa idade, imagina 5, 6 anos. Então, essas questões, assim, essa disparidade entre o que se busca e as crianças que estão colocadas à adoção, que pode também gerar um pouquinho de demora aí na fila.
Porque normalmente as pessoas reclamam, olha, eu já fui lá, aí me pediram tal coisa, aí já veio o assistente social aqui em casa examinar, e ele voltou com outra exigência. Parece que, é lógico, tem que ter todos os cuidados aí, sim, porque claro, para evitar uma criança mercantilização, etc. Mas será que não daria para a gente tentar agilizar um pouquinho isso? As mudanças legislativas são geralmente no sentido de tornar mais céleres, mais rápidas esse procedimento. A última grande reforma que teve foi em 2010. Em termos de legislação, é recente até, né? Assim, sim, 6 anos. Exatamente. A gente fala para o leigo, 6 anos no mundo jurídico, olha, 20 anos não é nada. Exatamente. Então, quer dizer, é uma mudança que a gente considera ainda recente. E é no sentido de desburocratizar. Agora tem um outro projeto que, inclusive, está em período aí de audiência popular, para acolher informações da sociedade, para visar deixar mais rápido também, menos burocratizado. Tem um projeto em trâmite aí no Congresso Nacional para tentar desburocratizar aí a adoção, até adoção por estrangeiros que queira adotar uma criança brasileira. Então, isso agora é uma discussão atual também. E a Defensoria Pública em São Paulo? O volume de trabalho, para se ter uma ideia mais ou menos de casos, o que consegue, o que não consegue atender? Números aqui de São Paulo, para se ter uma ideia, a gente atende o que a pessoa agenda no 0800 para ser atendida aqui na capital. Então, uma pessoa que tem alguma demanda de família, qualquer que seja, e quer ser atendida pela Defensoria. A gente atende, em média, 600 pessoas novas por dia. Ou seja, dá aí uma média de 1.200 pessoas novas por mês. Por mês. Isso só na capital. Não, 600 novas por dia não, dá mais, né? Dá... de segunda a sexta, assim, eu estou fazendo um... 5 dias por semana. Isso, dá uma média aí de 1.200 pessoas novas por mês, isso só na capital, ou seja... Não, 12 mil pessoas. 12 mil, desculpe. 12 mil pessoas novas por mês. Ou seja, isso aí dá mais de 1,5 milhão, mais ou menos, por ano de pessoas novas atendidas pela Defensoria. Aliás, até se me permite, eu falei só do telefone que ele serve para o agendamento da capital, Guarulhos e Campinas. Nas outras cidades, é só a pessoa ingressar no site da Defensoria, que é defensoria.sp.def, né, de defensoria, df.br, defensoria.sp.df.br. Colocar lá, tem um ícone bem grande no site da Defensoria, ela põe lá locais de atendimento, só digitar a cidade que já é passado o endereço, horário de funcionamento, que aí a pessoa vai diretamente no endereço da Defensoria para ser atendida. Quais os casos mais comuns para a Defensoria? Olha, 50% dos atendimentos estão relacionados à área de família. Então, divórcio, separação, guarda de filhos, pensão alimentícia, isso é muito comum a gente fazer atendimento. Cobrança de pensão alimentícia, porque muitas vezes se é feito um acordo, aí por algum problema o alimentante, geralmente é mais comum o pai, mas pode ser que seja a mãe também, né, que seja obrigada a prestar a pensão alimentícia, aí deixa de pagar e nós fazemos a cobrança. Tentamos fazer também uma negociação extrajudicial, amigável antes disso. Mas são os casos mais comuns. Questão da saúde também é uma preocupação que não é nada raro de nos procurar. A vaga em creche. A tendência, infelizmente, é piorar, porque pela situação econômica, eu digo piorar, não, vai aumentar o serviço, né, de vocês, porque... tem reflexo. Pela situação econômica, muitas pessoas, isso já teve até matéria sobre isso, largaram o plano de saúde particular porque não tem mais... Está desempregado, ingressaram no SUS. Ingressaram no SUS, num sistema já sobrecarregado. Exatamente. Então, é lógico que a tendência, infelizmente, é piorar o atendimento, a demora, e aí a Procuradoria deve ser mais acionada também. É um reflexo que a gente percebe, né, assim, de uma forma empírica mesmo. Quando a crise econômica está maior, as pessoas perdem o emprego, então, assim, a procura pelos serviços da Defensoria tende a aumentar. E o custo para o cidadão? Ele é isento de qualquer custo com o defensor, de taxas, de custos? Porque às vezes tem aquela história, não vão me cobrar nada, mas eu tenho que pagar uma taxa, não sei quanto, eu tenho que preencher uma guia, recolher. O cidadão tem que arcar com alguma despesa? O serviço da Defensoria ele é completamente gratuito, completamente gratuito. Inclusive taxas, Inclusive taxas. Imagina então um processo de adoção, por exemplo, que
Então, a adoção, o processo judicial feito pela Defensoria de forma gratuita, depois deferida a adoção, vai se registrar no cartório, esse registro também, a pessoa que é atendida pela Defensoria tem o que a gente chama dos benefícios da justiça gratuita. Então, para fazer uma alteração no registro de nascimento, tanto da criança, mudar nome, também é tudo de forma gratuita, assim, isento das taxas para um cartório, por exemplo. Porque às vezes a pessoa até evita esse tipo de... Porque falava, lá na frente vou ter despesa, né? Não vou ter como marcar. Uma despesa que existe, dependendo do caso, por exemplo, é o pagamento de algum tributo. Então, imagine uma pessoa, a gente faz ações de uso capião, uma pessoa que mora muito tempo num local e não tem o título registrado do domínio, né, de ser proprietário, pagar os títulos, o tributo, o IPTU, por exemplo. Então, realmente então seriam esses gastos. Imóvel, né? Agora, em relação ao serviço da Defensoria, quer seja judicial, quer seja extrajudicial, as taxas de cartório, etc., isso é tudo de forma gratuita. O cidadão não desembolsa nada. Um problema muito recorrente é a história de legalização de imóveis. Às vezes a pessoa compra um imóvel de boa fé, no loteamento, de repente o loteamento é clandestino, ele só tem um pedaço de papel, ele pagou, mas ele não tem uma escritura. Essa triagem, essa análise, porque a pessoa às vezes fala, não, é meu porque eu paguei, mas eu não tenho documento nenhum, eu tenho só esse pedaço de papel, não tenho uma escritura, não tenho um registro. Essa triagem a Defensoria também faz? Fazemos. É lógico que isso tem que ser analisado dependendo do caso ali. Via de regra, o que só não é possível a pessoa adquirir o domínio, ser proprietário, por intermédio de uma ação de uso capião, são de terras públicas. Uhum. Né? Então, por exemplo, um terreno público ele não é susceptível de ser usucapido, né? Da pessoa, pela posse prolongada, adquirir a propriedade. Agora, fora isso, é lógico, como eu disse, tem que ser analisado o caso concreto e é nisso que a pessoa liga no 0800, vai no nosso atendimento inicial para a gente iniciar exatamente essa análise do caso que a pessoa traz, para verificar todas as circunstâncias. Então, por exemplo, uma pessoa que mora há 10 anos com sua família, num terreno particular que só tem aquele famoso contrato ali de gaveta, é o caso típico para que ingressemos com uma ação de uso capião. Um outro ponto que eu acho muito relevante aqui, eu militei algum tempo na área penal, e no Brasil é um país de discrepância, né? Às vezes a pessoa comete um crime muito grave e por essa lei de execução penal, que ao meu ver é horrível, não acrescenta nada de bom para a sociedade, a pessoa é condenada a 20 anos e de repente depois de 4 anos a pessoa está na rua e ninguém entende. Mas peraí, não foi condenado a 20, 4 anos está solto, matou, né? Roubou, etc, está solto, mas infelizmente é uma lei que tem que ser alterada. Mas por outro lado também ela é injusta num aspecto. E várias pessoas às vezes nos procuram falando, olha, eu tive um parente que realmente cometeu lá um pequeno delito, etc. Ele foi detido e já era para ter saído e não saiu. E quando se faz esses mutirões nas penitenciárias, se descobre realmente muitas pessoas que já deveriam ter saído e que continuam lá. A atuação da Defensoria aí, como funciona? Então, a pessoa na capital é só buscar o atendimento da Defensoria também. A parte criminal não é por esse 0800, esses são para os atendimentos família, infância, cível em geral, da parte cível, grosso modo. Os atendimentos na parte criminal são feitos no Fórum Criminal da Barra Funda, o Fórum Ministro Mário Guimarães. Então, a pessoa pode ir lá nos procurar. Como eu disse, isso foi uma alteração aí de alguns anos na legislação, que a pessoa que é presa em flagrante, especialmente nesses casos que não raro acontecem, tentativa de furto de uma água, de uma comida no supermercado. Então, a pessoa foi presa em flagrante e não constituiu advogado, a própria delegacia já manda uma cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria para que nós analisemos, inclusive aos finais de semana. A gente faz os plantões. Tem um plantão. Tem um plantão para esses casos. Para quem mora aqui em São Paulo e região, é lá no Fórum Criminal da Barra Funda. Fórum Mário Guimarães, é muito próximo ali à estação terminal do metrô Barra Funda, ao Fórum da Justiça do Trabalho, também é bem próximo ali. Se você tem algum problema com um parente que você acha que ele já foi detido, já deveria ter saído, ou não tem notícia sobre ele, ou quer saber da condição dele,
nesse sistema penitenciário, basta você se dirigir ao Fórum Criminal Mário Guimarães, o Terminal da Barra Funda, procurar a Defensoria Pública para ter esse atendimento. Exatamente. E nas outras cidades, procurar no site, falar qual que é a cidade, que ele já dá o endereço, tanto para atendimento civil quanto para atendimento criminal. Nesse site da Defensoria? No site da Defensoria. Na própria Defensoria, você vai digitar o nome da Digita cidade? Digita lá, a cidade, Jundiaí, Presidente Prudente, qualquer, aí já, o site já informa o local de atendimento e se é criminal ou civil, onde se dirigir. E a carga de trabalho, o número de defensores públicos, a relação, é o que eu sempre pergunto, a relação da população com o número de prestadores de serviço, ela já está no estágio ideal aqui em São Paulo? Ainda não. A Defensoria, ela, desde que foi criada, ela é recente aqui no estado de São Paulo, ela iniciou em 2006, a gente está fazendo então 10 anos agora, né? Começou com 90 defensores públicos, hoje nós somos em 719. Temos mais 181 cargos providos, aí a previsão é que nos próximos anos a gente chegue a 900 então. Então a gente tem 719 já defensores atuantes aí no estado inteiro e a tendência nos próximos anos é a gente chegar a 19. O estudo que se faz assim, do número ideal de defensores, até para que a justiça seja de fato acessível, a conta é assim, onde existe um juiz, tem que ter um defensor para que o defensor consiga fazer o acesso à justiça né, da população carente. Estima-se que em torno de 1.500 defensores no estado seria um número aceitável. O ideal. Então, assim, não na velocidade que a gente gostaria, mas a defensoria vem crescendo aí ao longo dos anos, né? Tudo depende de uma série de fatores e tal, mas... Aí a próxima pergunta. E quem gostaria de acessar a Defensoria Pública, ser um defensor público? Então, o ingresso à Defensoria é por meio de concurso público, né, o concurso de prova e títulos. Quem pode fazer o concurso é um formado em Direito, bacharel em Direito, que já conte com no mínimo 3 anos de experiência na área. Da advocacia. Então, uma pessoa que já advoga há 3 anos, no mínimo 3 anos. E aí os concursos são abertos com uma periodicidade aí de 1 ano, mais ou menos. Aí a pessoa tem um concurso, passa por 4 fases e os aprovados. Isso é uma questão muito importante. O que significa dizer? Que os defensores, a Defensoria Pública, conta com profissionais com quadro exclusivo. Então, eu não posso advogar, por exemplo, em casos particulares. A minha dedicação é de forma exclusiva na Defensoria. Então, conta com aí os profissionais com dedicação exclusiva. Queria mais uma vez agradecer sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado, algum contato que você queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. A Defensoria está à disposição, eu agradeço aqui em nome da Defensoria a oportunidade, o espaço para podermos falar dos nossos serviços e o recado é esse, a população, as pessoas que querem, têm alguma dúvida sobre o serviço da Defensoria, só ligar no 0800, as pessoas dessas 3 cidades, Campinas, São Paulo e Guarulhos, e das demais cidades acessar o site que tem todas as informações lá, estamos ao dispor. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós que agradecemos. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.